Boa noite a todos. Boa noite. Em primeiro lugar, gente, eu quero agradecer a presença de vocês, tá? Para estar aqui comemorando conosco 20 anos dessa casa maravilhosa que nos acolhe, que já acolheu tanta gente, que já está na 5ª turma de escola de aprendiz do Evangelho e que é muito bom estar aqui hoje com vocês, pessoas que fazem parte da nossa história, ou seja, são todos semeadores, tá? E eu quero convidar esses semeadores para fecharmos os nossos olhos e já ir nos ligando ao nosso anjo de guarda, esse amigo que está sempre conosco, nos acompanhando nessa jornada de amor, de luta, de acolhimento. Agradecer a Jesus, nosso Mestre, por estarmos aqui hoje reunidos. Não esquecendo também da nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré, que acolhe tantos. E assim nós já vamos até Deus, nosso Pai, agradecendo por essa casa bendita, por esse trabalho, pelo dom da vida e pela oportunidade de estarmos nos melhorando todos os dias com a prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E vamos agora carinhosamente envolvendo a nossa companheira Nice, para que, se for do nosso merecimento, ela possa nos trazer aí uma mensagem, quem sabe, do nosso mentor. Graças a Deus. Que o Mestre Jesus envolva a todos nós. Tenham a certeza de que Ele está aqui conosco. Ele não nos deixa nunca. Mesmo naquela hora em que nós podemos não estar bem, estamos mal-humorados, mas o Mestre Jesus nos compreende, cuida de nós, nos ama o tempo todo, nunca nos deixa sozinhos. E hoje estou aqui agradecendo a presença de todos vocês. Fico feliz em ver esta casa cheinha como está hoje e peço a todos vocês, continuem firmes, sejam sempre muito amigos, olhem para o companheiro ao seu lado e perceba o quão importante é a amizade, o companheirismo. Nunca se esqueçam de que todos os que estão à nossa volta não estão por acaso. Nós não estamos aqui hoje, todos juntos, pelo acaso. Nós temos missão a cumprir. E eu espero que nenhum de vocês desanimem, fiquem tristes, aborrecidos. Muito pelo contrário, fiquem felizes. Sejam sempre amigos, companheiros em qualquer situação. Que essa casa prospere. Que todos vocês se sintam felizes, que todos vocês tenham uma parte de participação no crescimento desta casa. Cada um de vocês, com amor, com a ajuda do nosso Mestre, farão muito mais do que imaginam. Conto
com vocês, para que essa casa cresça, para que vocês sejam irmãos, irmãos que se amam, se ajudam, estão sempre prontos a auxiliar aos outros. Que cada vez que chegarem a esta casa, abrirem as portas para receber os irmãos, façam isso com alegria, com a certeza de que não estão sozinhos. Jesus está conosco. Eu também estarei por perto sempre. Muito feliz. Hoje me sinto feliz como uma criança numa festa de aniversário. Que essa casa cresça em amor. E que todos vocês que aqui estão, lembrem-se de que vocês também têm trabalho a fazer aqui. Cada um de vocês tem importância para a casa, para as pessoas que aqui vêm, e são também muito importantes para Jesus, assim como Ele é importante para todos. Sintam-se todos abraçados, sintam-se todos abençoados por Jesus. Que essa casa continue firme, que os trabalhadores continuem responsáveis e felizes. Que o nosso Mestre Jesus estará sempre no comando. E que Deus nos abençoe a todos. Sintam-se todos abraçados. Jesus, neste momento, está de braços abertos, olhando para cada um de nós. Que Jesus nos abençoe e que todos sejam muito felizes e que façam do trabalho desta casa algo muito importante, cada dia mais. Que assim seja. Feliz aniversário a esta casa. E feliz aniversário, que todos os trabalhadores se sintam felizes. E aqueles que aqui vêm para estudar, para se tratar, também sejam muito felizes. Que assim seja. Graças a Deus. Nós agradecemos imensamente ao nosso querido irmão que nos trouxe essa mensagem maravilhosa. Agradecemos do fundo do coração e também lhe desejamos feliz aniversário. Gente, boa noite. Estamos ao vivo aqui no Facebook, deixa eu mostrar aqui. Olha quanta gente bonita. Fala Giz. Giz. Muito bem, pessoal que está aí assistindo a gente pelo Face, também, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pelo prestígio. A vocês todos, muito obrigado pelo prestígio. Muito boa noite. Eu tenho aqui 45 páginas apenas. Quase nem gosto de falar, né? Então, mas nós fizemos uma colinha que diz o seguinte: queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus e a doce vibração do mentor espiritual desta casa, nosso irmão Ângelus, envolvam o coração
de cada um de nós nesta noite tão especial. Hoje, nossos corações não apenas batem, eles vibram em uníssono numa sinfonia de imensa gratidão. Olhamos ao nosso redor e contemplamos esta casa iluminada. Há exatamente 2 décadas, no calendário dos homens, nascia o Centro Espírita Semeadores do Cristo. 20 anos. 2 décadas de semeadura silenciosa, persistente e profundamente amorosa. Quando Jesus nos ofereceu a parábola do semeador, ele não nos falava de uma tarefa fácil. Semear exige paciência, fé na terra a ser semeada e, acima de tudo, disposição para doar a energia em favor do fruto que ainda vai nascer. E foi com esse espírito que esta casa abriu suas portas pela primeira vez. Hoje, celebramos não apenas a passagem do tempo, mas as vidas que foram transformadas sob este teto. Se pudéssemos resumir a primeira experiência de quem passa pela porta dos semeadores do Cristo em uma palavra, a palavra seria acolhimento. A palavra é acolhimento. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Este convite do Cristo se faz realidade todos os dias aqui. Quantas lágrimas já foram enxugadas no atendimento fraterno? Quantos corações chegaram dilacerados pela dor da perda, pela angústia da depressão, pelas incertezas da vida física, e encontraram no sorriso de um trabalhador voluntário, na recepção, no primeiro raio de sol, o primeiro raio de sol após uma longa tempestade. O acolhimento nesta casa não é apenas um protocolo, é uma terapia de amor. É o estender de mãos que não julgam, não apontam, não cobram. Apenas diz, no silêncio de um abraço ou de um olhar atento: você não está sozinho, nós estamos aqui com você. Mas o Consolador prometido por Jesus, que a doutrina espírita revive em sua pureza, não se limita a consolar. Ele veio também esclarecer. Nesses 20 anos, os semeadores do Cristo têm sido uma verdadeira escola de almas. Por meio das preleções semanais, da assistência espiritual na sala de passes, na evangelização infantil e juvenil, da vivência doutrinária, do curso básico de Espiritismo e da escola de aprendizes do Evangelho. Esta casa tem acendido as luzes do conhecimento no íntimo de cada frequentador. Aqui aprendemos que somos herdeiros de nós mesmos e que, embora não possamos voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Nas salas de passes,
e nas reuniões mediúnicas desta casa, caravanas de benfeitores espirituais trabalham incansavelmente, lado a lado com os médiuns, higienizando as mentes, reequilibrando as energias e levando o bálsamo da cura espiritual a encarnados e desencarnados. É a ciência do amor aplicada em benefício das pessoas. Esses são os frutos da árvore Centro Espírita Jesus de Nazaré, cuja história começou em 15 de maio de 1982. E em 14 de julho de 2006, os alunos da 23ª turma da Escola de Aprendizes do Evangelho do SEGEM, como ele é conhecido, idealizaram o Semeadores do Cristo. São eles: Camila Ferreira de Lima, Décio Soares da Silva, está em ordem alfabética, tá? Dermatone Utone Gonçalves Souza, Benner de Natale, isso é estranho, eu não lembro dele. Edna Claudino, Eliana Rocha Silva, Fátima Aparecida Nogueira Peixoto, Francisco Carlos Pedro Filho, Gerlânia da Costa Pontes, Ivanir Aparecida Nogueira de Camargo, Josilene, a Josi, Barbosa da Silva, João Ricardo Pedro, Cátia Oliveira de Souza, Miriam Bruno, Marli Carli Liciardi, Nelson Massaro Takara, Nessi Alves de Paiva Egídio, Paula Yara Batista, Roseane dos Santos Domingues, Reginaldo Tomé dos Santos, o Negão, Sandra Regina Bazzulli Socrate e Sueli Maria Ferreira. Possuídos de uma riqueza infinita, que é a vontade de servir com Jesus, superaram barreiras, preconceitos, cansaços físicos e nos entregaram esta casa de paz. Aos nossos pioneiros, estejam eles aqui hoje conosco, no plano físico, ou trabalhando nas esferas do plano espiritual, e a nossa mais profunda e eterna gratidão. E essa engrenagem de amor continua girando graças aos nossos atuais abnegados, trabalhadores voluntários. O Espiritismo nos ensina que fora da caridade não há salvação. E o voluntariado é a caridade em ação. São os trabalhadores de recepção, os aplicadores dos passes, os palestrantes, os que cuidam das crianças, os que doam o seu tempo precioso no anonimato das tarefas diárias. Ser voluntário nesta casa é compreender que o maior beneficiado pelo trabalho é quem trabalha. Cada hora doada na terra ressoa como luz na eternidade. O cansaço físico do dever cumprido é o melhor travesseiro para a alma. 20 anos é apenas o começo de uma bela jornada espiritual. O mundo ainda clama por consolação. A dor bate à porta de milhares de lares todos os dias e a nossa responsabilidade cresce, junto com a nossa maturidade. Que possamos sair daqui hoje com o compromisso renovado de continuar semeando. Que o Centro Espírita Semeadores do Cristo continue sendo esse farol de esperança na comunidade pelos próximos anos. Sigamos com Jesus, pois a semente foi plantada, a terra é fértil e a colheita do amor é garantida. A vocês que dão a vida a este centro espírita,
Vocês são as mãos de Jesus na terra. Muito obrigado pelo seu sim diário. Parabéns. Parabéns, semeadores do Cristo. Que a luz do Mestre nos guie hoje e sempre. Muita paz. Pode bater palmas. No finzinho veio, não tinha como, né? Não tinha como. Eu gostaria que vocês, que se sentirem à vontade, venham aqui também trazer umas palavras para nós, né, Josi? Né, Camila? Né, Edna? Vocês, Marcelo, nosso presidente, enfim, todos os trabalhadores aqui da casa, não vou falar um por um, senão vai demorar muito. Tá? Sintam-se à vontade, por favor, venham dizer algumas palavrinhas, mas venham logo para o pessoal não ficar esperando. Quem vai ser o primeiro? Primeiro é corajosa ou corajoso? Presidente? Hã? Presidente. Camila? A Josi primeiro? A gente já falou, já fez a elevação. Já falei. A Edna? A Edna é a patrona. É a fundadora do Jesus de Nazaré. Do mentor, Ela é a fundadora de Jesus de Nazaré. Ela é culpada por nós termos fundado aqui o Semeadores. Também falar um pouquinho da sua vida. Então, por favor, Edna. Tem que ficar aqui na frente? Assim? Claro, você fez muito bem. Nossa, estou até aparecendo aqui, né? Bom, que Jesus nos abençoe. É muito interessante a gente estar aqui hoje, né? Lembrando que há 20 anos atrás estávamos numa mesma situação de um acontecimento muito grande no plano espiritual. Porque esse acontecimento, ele é impactante para o plano espiritual, quando uma nova casa se abre para acolher os necessitados, e inicialmente nós imaginamos que nós vamos acolher para consolá-los, não é? Que é aquela coisa do Cristo Consolador. Na verdade, ao final de tudo, nós estamos acolhendo as pessoas para que um dia elas se reconheçam como verdadeiros filhos de Deus, que se reconheçam pessoas que podem caminhar pelos próprios pés, podem ter a independência de trabalhar, dar a continuidade desse trabalho maravilhoso, que é o trabalho caritativo, em benefício do próximo. Há 20 anos atrás, né? Claro, era outra expectativa de vida, né? Outras experiências. Então a gente imaginava assim outras coisas. Mas estando aqui hoje, lembrando daquele dia, né, de 20 anos atrás, em que o pessoal nos convidou a falar um pouquinho, né, para o pessoal que estava presente, a gente se lembra do que foi falado, né, que foi sobre Jesus convidando Pedro, né, quando ele perguntou: Pedro, tu me amas? E aí o Pedro falou: claro, Senhor, que eu amo. E foi uma resposta assim imediata, né? Aí Jesus perguntou novamente: Pedro, tu me amas? Aí Pedro respondeu: sim, Senhor, eu amo. E aí Jesus perguntou pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E o Pedro falou: claro, Senhor, eu os amo. Naquela época, o entendimento a respeito desta conversa de Jesus com Pedro era uma. Hoje, que outras coisas, né, outras experiências são somadas, nós vamos percebendo que quando Jesus conversa com Pedro, é claro que Jesus sabia que Pedro o amava, obviamente, né? Mas o que ele queria?
que o Pedro soubesse o quanto de amor ele nutria pelo Mestre. E Jesus perguntou 3 vezes. Por quê? Porque a entrega do Pedro deveria ser completa. Então ele perguntou ao corpo do Pedro, ao perispírito do Pedro, a alma, e perguntou ao espírito Pedro. E ele se entregou de corpo, perispírito e alma à causa do Cristo. Então, quando a gente ouve aqui falar sobre semeadores do Cristo, e quando Jesus falou, então, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas, o que seria apacentar, não é? É trazer as ovelhas novamente para o rebanho, para que elas possam ser levadas para o caminho correto. E quando a casa foi escolhido o título, né, o nome, Semeadores do Cristo, pensávamos assim, por que será que foi escolhido esse título? Então hoje nós vemos, né? Quando nós semeamos, a semeadura, como o próprio Jesus diz, é livre e a colheita é obrigatória. Quando semeamos o bem, colhemos o bem. E novamente nós mergulhamos outra vez na parábola da semeadura para nós. Onde estamos semeando, né? Onde estamos colocando as nossas sementes. As nossas sementes poderíamos chamá-las de talentos. Onde eu estou colocando? Em terreno árido, onde ela não brota. E o que é o terreno árido? É quando nós estamos refratários, resistentes a qualquer coisa que exija o nosso esforço. O esforço no sentido espiritual. Né? E a semente, quando é colocada sobre os pedregulhos, que nascem algumas, morrem. Porque ainda isso significa que nós, criaturas de Deus, ainda estamos não mais tão resistentes, mas ainda estamos endurecidos e não crentes. Mas quando essa semente do Cristo, porque quando ele fala que o semeador saiu a semear, é Jesus que saiu a semear em nós. E ele encontrou primeiro um terreno árido, um terreno pedregoso e um terreno fértil. O que é o terreno fértil? Somos nós que já conseguimos, através das múltiplas experiências que tivemos ao longo das encarnações, conseguimos compreender a verdade espiritual. Então, quando essa semente do Cristo é lançada em terreno fértil, que somos nós que criamos esse terreno fértil dentro de nós, é porque já estamos preparados para compreender as verdades que Jesus trouxe. E alguém pode perguntar, mas o que Jesus de verdade trouxe para nós? Jesus, muita gente, isso também é polêmico, fala, Jesus não nos trouxe a salvação. Jesus nos trouxe oportunidades. Despertamento espiritual. Porque ninguém pode fazer por nós aquilo que nos compete. O crescimento é pessoal, não é transferível. Então, quando nós estamos falando de crescimento, nós estamos falando de um trabalho interno que vai exigir uma série de coisas para que eu possa alcançar esse crescimento. E Jesus coloca no seu evangelho quais são as diretrizes. Ele não diz, você tem que fazer isso. Ele fala assim, bem-aventurados. Ele não nos obriga. Ele só diz que são felizes, né? Aqueles que são humildes. Bem-aventurados ou felizes são aqueles que choram. É o choro da conformação dos desafios, mas não da revolta. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Qual a terra? O planeta também pode ser, mas herdaremos a nós mesmos. Teremos feito uma conquista interior. Para que a gente consiga o quê? A salvação que Jesus disse, que nós podemos chamar de autorrealização. Quando estivermos autorrealizados, teremos encontrado a iluminação pessoal. E Jesus também não diz, você tem que fazer isso. Ele disse assim, bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Bem-aventurados os puros de coração. Ele nos convida.
a que nós possamos encontrar o caminho da perfeição através das verdades espirituais traduzidas pelo Cristo, que são as verdades de Deus. Então, quando estamos falando de semeadores, da semeadura, a semeadura foi feita pelo Cristo em nós. Em que terreno essa semente foi plantada? Então, nós fazemos essa reflexão. O que temos feito até hoje para nós, que primeiro fazemos para nós. Ninguém dá o que não tem ainda desenvolvido em si, não é? O que temos feito até agora? Que reflexão fica para todos aqueles que estão desde o início, né? Desde 20 anos atrás? O que fica? Se nós fizermos uma retrospectiva, como estávamos naquele momento e como entendemos agora, né? Esta caminhada, esta jornada. O que fizemos até agora? O quanto construímos dentro de nós? O quanto conseguimos avançar em conhecimento, e não só em conhecimento, em prática, em vivência do Evangelho. Porque Jesus ele fala algo muito claro, evidente, que não traz nenhuma dúvida para nós. Primeiramente, o semeador é quando Cristo semeia em nós. E depois nós passamos a imitar o Cristo semeando. Não é? E Jesus está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Fora da Caridade não há salvação, quando Kardec fala a respeito da caridade. E ele diz que o Cristo afirma que fora da caridade não há salvação, porque a caridade é o caminho para a salvação. Ele diz, aliás, Jesus disse, a caridade é o único caminho para a salvação. Então não adianta nós andarmos pelos atalhos da vida, nós só vamos perder tempo. Caridade é fazer o maior bem possível que nós conseguimos compreender. E o bem não é transferir os desafios do outro para nós, mas sim estarmos juntos, amenizando, né, a jornada difícil, como Cirineu fez com Jesus no caminho do Gólgota. Cirineu aliviou um pouco a pesada cruz de Jesus para nos ensinar. Porque Jesus poderia ter dito, não, eu não preciso de ajuda. Mas ele permitiu que o Cirineu o ajudasse para dizer o seguinte, não estamos sozinhos, nem o Cristo estava naquele momento. Ele não estava sozinho. Também não estamos no nosso caminho. Fomos semeados pelo Cristo, não é? Em qual terreno dentro de nós que essa semente germinou? E agora somos nós os semeadores, não é? Então que a gente possa realmente levar isso para nós como um ensinamento, digamos assim, como uma proposta, né? E saber o que é que nós estamos neste momento semeando, não só para nós, como para o próximo. E com isso, teremos muito mais atividades numa casa como essa, que é um ponto de luz para o plano espiritual, né? Casas que se propõem a fazer o bem ao próximo se transformam num ponto de luz, numa referência no plano espiritual. Somos distinguidos no meio de névoas, né? Às vezes muito densas, através deste ponto de luz. Então a espiritualidade nos procura. Onde está o ponto de luz? Vamos até lá. E uma casa com semeadores do Cristo é um ponto de luz para a espiritualidade. Então que continuemos a ser essa referência. Através sempre desta reflexão, não só reflexão. A reflexão é o primeiro caminho. O segundo caminho e o útil mesmo é arregaçarmos as mangas e fazer o maior bem possível que nos alcance o entendimento e a compreensão, não é? Que Jesus nos abençoe. Quem fala das crianças? Quem fala um pouquinho sobre as crianças?
Gente, vou falar rapidinho. Vendo as fotos aqui, a gente vai lembrando, né, dos pequenos que já são bem grandinhos, né? A gente já está se sentindo vó de alguns aqui, né? E desses desafios, né, que a Regina comentou, que são fases da casa, né? E a gente, no começo, começa muito bem, muito empolgada, e depois tem os altos e baixos, sim. E nesse momento, até com a mensagem, serviu para mim, para trazer um gás. Porque nós estamos passando por alguns problemas, né? Mas vendo tudo isso, vendo as fotos, ouvindo a mensagem, deu vontade assim, de falar, gente, enche essa casa aqui, vamos, eu vou sozinha mesmo, vamos, né? A gente volta a ter essa mesma energia. E é importante, né? A gente fala daquela dinâmica que a fogueira está ali quentinha, né? Está bem acesa, com todos os carvões, assim, né? Bem acesa. Separa um pouquinho o carvão, ela vai se apagando. Então, que esses momentos sejam mais vezes, né? Logicamente, uma vez por ano faz a festa, a nossa festa de aniversário, mas que sempre a gente volte a se reunir, né? Para que essa chama volta, revendo de novo a Vanice, que me passou o bastão, né, Vanice? E para essa esperança voltar, né? E para os próximos 20 anos. Né? E é isso, gente. Obrigada. Muito bom. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Eu achei uma festa, aliás, está acontecendo ainda, né? Nós vamos continuar lá no outro salão, né? Onde tem bastante coisa para a gente, para nos deliciarmos, né? E já quero, vocês viram, apareceu de vez em quando um cartaz aí da Sexta Noite da Pizza, que é um evento beneficente, na verdade. A gente não vende a pizza, a gente não vende a noite da pizza, a gente vende uma ideia para que as pessoas compareçam nesse evento, para que nós possamos manter essa casa funcionando, porque uma casa física tem despesa física. Então, para que nós, como vocês conhecem muito bem, o Centro Espírita não arrecada nada além de doações, né? Não tem cobrança absolutamente nenhuma. Então nós dependemos da caridade das pessoas, materialmente falando, né? Doações em dinheiro mesmo. E para que a gente possa pagar aluguel, IPTU, despesas que uma casa normal tem. Porque nós não somos isentos de nada, né? Centro Espírita não tem isenção. Paga-se tudo e mais um pouco. E para manter aqui aberto, hein? Ainda mais um pouco. E principalmente o mais um pouco, né? Que são esses reparos que nós estamos fazendo, faxina, etc. Tudo isso para dizer que dia 26 de setembro nós vamos então fazer um evento beneficente para arrecadarmos aí, não se fala dinheiro que é feio, né? O pessoal não vai falar dinheiro, recursos. A gente não anda com dinheiro no bolso, anda com recursos. Nunca vi uma coisa dessa, né? Para mim é dinheiro mesmo. Para mim é dinheiro mesmo, mas o pessoal fala, são recursos. Então, lá no banco as pessoas têm recursos, né? Então nós convidamos vocês para trazerem um pouquinho dos seus recursos para cá, para a gente manter essa casa funcionando por mais 20 anos, 30, 40, 50, depende de vocês, né? Para a gente manter aqui, tá bom? De vez em quando aparece aí o convite, estão todos muito convidados. Mais uma vez agradecemos do fundo do coração a presença de todos vocês. Vou mostrar mais uma vez aqui quem é que está aqui, ó. Essa aqui pela lista, todo mundo fazendo tchauzinho. Aqui, ó, aqui, ó. Ó, é muita gente, hein? Ó, bastante gente.
Gente, muito obrigado. Vocês do Face também, muito obrigado. E tamo junto. Obrigado.